Fala, torcedor vascaíno, Nagruz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera. O Vasco não para. Vamos de notícia, porque hoje tem notícias boas a respeito dos Gigantes da Colina. E já vamos começar da seguinte forma, galera. Vamos começar pelas contratações aí, o que vem, o que não vem, né? Pelo Vasco da Gama aí, hein? Ih, rapaz, já tem coisa aqui, hein? Ó, saiu um negocinho já aqui, hein? Ó, a situação é o seguinte, atenção, galera. O CRB acertou a contratação do zagueiro Lincoln, de 20 anos, que pertence ao Vasco. Lincoln chega ao Galo da Pajuçara por empréstimo e será reforço do Regatas na reta final do campeonato alagoano. Então tá aí, ó, galera. Lincoln, zagueiro Lincoln, né, foi emprestado novamente pelo Vasco da Gama. Zagueiro Lincoln emprestado ao CRB pelo Vasco da Gama com empréstimo de 1 ano. Será o novo reforço do Regatas na reta final do campeonato alagoano. Então tá aí, né? Zagueirão Lincoln sendo emprestado mais uma vez, né? E vamos que vamos, né? O Remo foi o outro clube brasileiro a procurar o atacante Cláudio Spinelli. O atacante fechou hoje com o Vasco da Gama. Então estamos aí, galera. Cláudio Spinelli fechou com o Vasco da Gama. E depois vamos falar a respeito, né, cara, dessa contratação do Cláudio Spinelli. E aí, o que vocês acham? O que eu acho? Vamos dar minha opinião e a opinião de vocês aí sobre essa nova contratação aí, hein? Bruno Rodrigues foi especulado alguns dias atrás. O Vasco está próximo o Vasco está próximo de Bruno Rodrigues, que não deve continuar no Palmeiras. Ponta, né, de velocidade e que pode jogar centralizado. Pode jogar centralizado também. Desde sua chegada, não jogou bem por conta de sérias lesões. Aí, porra, vai vir para o Vasco? Os clubes estão alinhando o empréstimo do jogador. Mas está esquisito, né? Isso aí. Bruno Rodrigues está próximo o Vasco está próximo de Bruno Rodrigues, 28 anos, que não deve continuar no Palmeiras. Ponta de velocidade e que pode jogar centralizado também. Desde sua chegada não jogou bem por conta de sérias lesões. Os clubes estão alinhando o empréstimo do jogador. Vamos lá. Vamos entender. Aí aqui vem. Palmeiras negocia empréstimo de Bruno Rodrigues ao Internacional. O Palmeiras negocia empréstimo do atacante de Bruno Rodrigues ao Internacional. O Colorado havia feito uma consulta no final do ano passado, intensificou as conversas nos últimos dias. O jogador ainda não conseguiu se firmar no Verdão e perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira. E aí, quem está falando a verdade? A fonte GE Globo ou a fonte na torcida vascaína? Quem está falando a verdade? Se o Chicão Vascaíno tivesse aí, ele teria falado que o IGE está falando a verdade, né? Que o Bruno Rodrigues está indo para o Internacional. Mas aí a gente vai ver isso aí, né? Porque eu já estou com as abas abertas aqui a respeito das fontes maravilhosas que nós temos. Nós vamos dar continuidade aqui. O Vasco demonstrou interesse no meio Igor Gomes, do Atlético Mineiro. O atleta de 26 anos tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Vale ressaltar que o Atlético busca a renovação com o meia, né? Mas neste momento a situação do jogador segue indefinida. O Vasco tenta a contratação de Igor Gomes em definitivo e estaria disposto a fazer uma proposta para contar com o jogador ainda no início desta temporada, já que no meio do ano o jogador poderá assinar um pré-contrato com outras equipes. Até o momento não houve proposta oficial, mas o Cruz Maltino acompanha de perto e, havendo possibilidade, irá formalizar interesse no jogador, né? Fonte Léo na torcida vascaína. Desse jeito aí. O CRB negocia com o Vasco a contratação do zagueiro Lincoln por empréstimo. O defensor de 20 anos é pouco utilizado por Fernando Diniz, inclusive foi emprestado ao Volta Redonda em 2025, com conversas em andamento. Mas eu já li que, né, já está tudo acertado, galera. Lincoln, o zagueiro Lincoln, de 20 anos, né, foi para o CRB, em Alagoas. Então já está lá já. Outra situaçãozinha aqui, né?
Vasco define preço para vender o lateral Paulo Henrique ao Palmeiras. O Vasco define um valor para negociar o lateral direito Paulo Henrique, né, com o Palmeiras. Caso o clube paulista decida avançar, né, nas conversas, o jogador que se destacou muito nos últimos anos com a camisa do Vasco virou alvo do Verdão e é uma opção de reforço para a temporada de 2026. A princípio, não é só o Palmeiras que acompanha o atleta, já que ele chamou a atenção, né, nacional após uma temporada sólida em 2025. O lateral se tornou um dos destaques do Cruz Maltino e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Além disso, ele também conquistou prêmios individuais pela boa atuação no Campeonato Brasileiro. No entanto, não será fácil tirar o atleta do Vasco, até porque o mesmo é considerado peça importante na equipe. Por isso, o clube adotou uma postura firme e estipulou um preço alto para liberar o defensor. Segundo informações do mercado, a diretoria carioca só começaria a negociar com o Palmeiras se a proposta por Paulo Henrique alcançar cerca de 10 milhões de dólares, mais de 52 milhões na cotação brasileira atual. Sendo assim, esse valor vai funcionar como um piso para abrir negociações entre os clubes. Apesar do interesse do Verdão, o Vasco deixou claro que não pretende reduzir muito essa cifra nos primeiros contatos. De qualquer forma, o clube ainda não se manifestou com nenhuma proposta. Além disso, a equipe ainda depende da evolução dos planos em relação à continuidade de Jean no Palmeiras. Essa busca por um novo lateral ganhou força porque o clube pode perder o argentino para o exterior durante a janela de meio do ano. Caso a venda aconteça, Paulo Henrique entra como uma das opções mais consistentes disponíveis no futebol brasileiro atualmente. Se o negócio avançar, a transferência representaria um dos movimentos mais significativos da temporada para a defesa palmeirense. Além disso, também poderia marcar uma grande mudança na carreira de Paulo Henrique, que segue em alta no cenário nacional. Fonte, mercado da bola. O mercado da bola também não é de bobeira, não, hein? Contratação do Vasco em 2026, Cláudio Spinelli, atacante. Cuiabano, lateral esquerdo. Brenner, atacante. Marino Inestrosa, atacante. Ian Rojas, meia. Alan Saldívia, zagueiro. Então temos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contratações. Um argentino, 2 brasileiros, 2 colombianos e um uruguaio, né? Acho que é Uruguai ou é Paraguai, sei lá, acho que é Paraguai, né? Acho que é Paraguai, galera. Então, a situação do Spinelli. Vamos lá. Vasco pagará cerca de 2,4 milhões por Cláudio Spinelli. O pagamento será feito parcelado em 2 anos e o jogador é visto como uma grande oportunidade de mercado. O jogador viaja essa semana para o Rio para fazer exames médicos e se apresentar aos gigantes da colina, galera. Então, tá aí, né? Absolvido. O volante, né? Cauã Barros foi absolvido no julgamento de hoje à tarde. Foi tentado imputar uma agressão física que daria uma pena mínima de 4 partidas, mas o jurídico do Vasco conseguiu a absolvição. Foi mais uma vitória vascaína nos tribunais para terminar os julgamentos da semana. O clássico entre Vasco e Botafogo pela 6ª rodada do Campeonato Carioca ainda não está definido. O local pela FERJ, em contato com pessoas da federação, a PM está se posicionando em liberar a partida em São Januário, pois o mando é dos gigantes da colina. Falta apenas a documentação liberatória para a confirmação do local. O jogo será no domingo às 6 horas. Se vier para São Januário é bom, né? Já, né, dá uma... O Vasco não negocia a contratação do volante Santiago Souza. O gigante, no momento, não tem condições financeiras para negociar com o atleta. O Vasco ainda segue no mercado em busca de um segundo volante com característica de um motorzinho, conforme informamos. É isso aí, filho. Então, estamos aí atrás, né, de um volante ainda. E Cláudio Spinelli chegará no Brasil nesta semana para fazer exames e assinar um contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. Então é isso aí, galera. Vamos lá ver se já tem alguém aí na área para falar. O Jonathan chegou. Fala, Jonathan. Boa noite, meu amigo. E aí, o que tu tá achando aí dessa contratação do
Cláudio Spinelli e do Cuiabano. Então, ó, na última live a gente estava falando a respeito, né, desses caras aí, e os caras vieram, filho. Agora, né, como é que vai ficar essa situação aí? Que chegaram 2 reforços bons para o Vasco da Gama, né, Cláudio Spinelli e o Cuiabano. Então dá para fazer aquela, como disse, aquela escalação, né, que eu falei, né, aquela escalação botando o Cuiabano e o Spinelli. Agora dá para fazer aquela escalação. Então como é que ficaria aquela escalação? Vamos fazer aqui de cabeça aqui, porque, se eu não me engano, eu já perdi o meu papel para a escalação, galera. Minha esposa resolveu fazer uma limpeza, e aí sabe como é que fica, né? Aí limpou tudo e me deixou, né, sem a minha escalação que eu fiz, né? Aquela escalação marota que eu fiz aí da galera. Mas eu lembro de cabeça, né? Então vamos lá, eu vou fazer essa escalação de cabeça. Então, parece que o Vasco está de olho no volante. O Jonathan botou aqui, só falta mais um volante e um zagueiro brabo. Então, o Vasco está atrás de um volante. Zagueiro parece que ainda, né, não falaram nada, só veio mesmo o Saldívia, e o Lincoln foi emprestado, né? Então não temos mais o Lincoln como zagueiro substituto. Então temos aí Saldívia, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Freitas como os zagueiros do Vasco da Gama. Será que eles vão ao mercado buscar algum zagueiro? Volante, né? Está sendo noticiado que eles estão atrás de um volante, e um volante motorzinho, né? Foi assim que eu li na notícia, né? O famoso volante motorzinho. Não sei o que significa, mas deve ser um volante rápido, né? Com certeza. Agora, aquela escalação marota que eu falei, né? Para a gente começar a temporada 2026 com vitória, seria Léo Jardim no gol, né? Carlos Cuestas e Robert Renan na zaga, ou Saldívia, né? Ambos são novatos, aí chegaram no Vasco, né, há pouco tempo. Na lateral esquerda, Paulo Henrique, e na lateral direita, Paulo Henrique, e na lateral esquerda, o Cuiabano. E aí vamos para a volância. Temos aí o Thiago Mendes, porque ainda não tem nenhum volante, e o Cauã Barros. Essa seria a minha volância. Na frente, no lugar do Felipe Coutinho, Ian Rojas, né? Na ponta direita, né, o Mariano Inestrosa, e na ponta ofensiva esquerda, Andrés Gomes. E no ataque, nada mais, nada menos que o Carlos Spinelli, galera, ou até mesmo o Brenner, mas eu colocaria o Spinelli no ataque, né? Eu acho o Spinelli mais aguerrido. Então, para mim, ficaria, né, essa escalação aí, uma escalação de jogadores novos, com a mentalidade nova, né, indo para cima aí. Acho que daria muito certo, cara. Acho que valeria a pena o Fernando Diniz testar essa escalação, né? Spinelli no ataque, né, o Mariano e o Andrés Gomes, pontas ofensivos, no meio de campo aí, Ian Rojas, ou até mesmo o Brenner no meio de campo também. Na volância, Thiago Mendes e o Cauã Barros. Pontas direita e ponta esquerda aí, o PH e o Cuiabano. E na zaga nós temos aí o Carlos Cuestas, Robert Renan e o Saldívia. Acho que cairia bem, cara. Pois é, então vamos lá. O Jonathan botou, esse Santiago Sousa é muito caro. Acho que o Vasco não vai pegar, mas seria muito bom, pois também joga de zagueiro. Então, a notícia que eu li, Jonathan, a respeito do Sousa, é que esquece, Vasco da Gama não tem condições financeiras para arcar com essa contratação aí, porque realmente ele está muito caro, né, filho? O Jonathan continua, acho que a maioria queria sim, mas o Diniz é 22, ele é maluquinho, né? Vai insistir no Coutinho e no Nuno. Pois é, né, cara? Aí ele insiste numa situação em que a gente acaba, né,
se ferrando. Então, eu acho que daria para a gente, né, iniciar, de repente, 2026 aí, filho, com vitória, com essa galera nova aí, porque parece, né, cara, eu entendo que é uma mentalidade nova, né, cara? São jogadores com mentalidade nova, são jogadores que não têm, né, essa, essa preocupação, né, essa mentalidade derrotista que ultimamente tem norteado aí o Vasco da Gama, né, principalmente a parte psicológica, né, cara, que mexe muito com o jogador. Então, o elenco antigo, cara, o elenco que ficou, né, que está aí, é um elenco que está, né, precisando trabalhar muito o virar a chave, né, cara? O mindset deles aí, o mindset, né, que fala aí, virar a chave, porque os caras estão com a mentalidade muito derrotista, cara. Eles já entram em campo já com essa mentalidade, né, se vai perder, se não vai, e acaba que não sai com a vitória. E aí o Vasco fica nessa situação esquisita. Mas as fontes que eu trouxe aqui falam, né, cara, que agora o negócio está sério, né? Então, pô, o Vasco encaminha aí a contratação de Spinelli, parece que já vai chegar, né? E aí o França e o GB, né, Matheus França e o GB já perderam espaço com o Fernando Diniz, né? Tá aqui no GE, não tem o que fazer. E como eu falei, né, cara, o Spinelli é um cara diferenciado, né, cara? Um cara aguerrido que, porra, não perde o foco, né, filho? É um pitbull, filho, não larga o osso. Então vai atrás e. Agora, Mariana Inestrusa entrou bem, cara, no Carioca. Foi para cima, foi aquela parada que eu falei, né? Mesma coisa do Spinelli, né? Jogador que tá em cima, que toda hora tá mordendo, filho. E eu acho que deveríamos entrar com um elenco novo. E aí vai mesclando os jogadores, conforme a vitória vai chegando, filho, aí você vai mesclando. No segundo tempo, vai botando o Felipe Coutinho, entra com o Nuno Moreira e por aí vai, né? E aqui eu estou no Bola VIP, né? Aí está aqui, ó, Vicky, atacante do Grêmio, assina com o Vasco em 2026 no futebol feminino. Então temos aí uma nova contratação, né, no futebol feminino, a Vicky, atacante do Grêmio, né? Ex-atacante do Grêmio, né? Agora assina com o Vasco da Gama em 2026. E o Vasco acerta a contratação, Cláudio Spinelli, por 2,4 milhões de dólares. Então tá aí, ó, Bola VIP também anunciando. Então, tem que falar as fontes, senão o Chicão Vascaíno fica bolado, né? Vasco, torcida tem opiniões, né, diferentes da estreia de Brenner no Vasco. E qual foi a tua opinião aí, o Jonathan, a respeito da estreia do Brenner no Vasco? O que tu achou? Foi fraca? Foi tímida? Pô, Mariana Inestrosa, né? Chegou mostrando para que veio, né, filho? Já entregando cartãozinho de visita para todo mundo. Né? O cara partiu para cima, né? Fez a diferença. Já o Brenner, né, fez uma partida tímida. E aí a Ferdi divulga, né? Agora vamos para o lance. A Ferdi divulga áudio do VAR em lance de possível pênalti para o Vasco contra o Madureira. Foi pênalti ou não foi pênalti? É isso aí. Torcedores do Botafogo mandam recado a Cuiabano após acerto com o Vasco. Cara, o torcedor vascaíno, o torcedor botafoguense não pode ficar bolado com o Cuiabano não, né, cara? Até porque o Botafogo estava impedido de contratar qualquer jogador, né? Por conta do transfer ban. Eles têm que ficar bolado com o John Textor, né, cara? Que começou a fazer um monte de besteira aí e acabou atrapalhando até mesmo a vida do Cuiabano para o Botafogo. O Cuiabano tinha deixado bem claro que gostaria de voltar a jogar no Botafogo, mas, né, infelizmente, o Textor conseguiu fazer uma besteira e aí impediu que o Cuiabano fosse para o Botafogo. Então, eu acho que a torcida do Botafogo tem que pegar no pé do John Textor, filho, porque John Textor andou vacilando e, quer dizer, andou não, né? Anda vacilando em cima de uma situação aí que não ficou legal para o Botafogo, né? O Vasco empresta Garré ao Aris Salônica da Grécia. Então parece que as portas na Grécia estão abertas para o Vasco da Gama, né? Vamos de ESPN, galera. ESPN.
Por que Cuiabano topou voltar ao Brasil e preferiu o Vasco ao Cruzeiro? Apurou os motivos que levaram o lateral esquerdo cuiabano a retomar o futebol, né? A retornar ao futebol brasileiro. Então, o Cuiabano optou em vir para o Vasco do que o Cruzeiro. Cara, eu acho que pela situação de ele queria vir para o Botafogo, né? Mas aí, como no Botafogo não deu, por conta das situações, né, das besteiras que o John Textor arrumou, as besteiras que ele fez, então parece que ele optaria, né, entre Botafogo, né? Ele queria vir para o Botafogo, aí não conseguiu. Entre Vasco e Cruzeiro, ele vai para o Vasco, porque realmente já é, né, onde ele já morou, já conhece a situação toda, então... O acerto por empréstimo com o Vasco para a sequência da temporada, o lateral esquerdo cuiabano não tinha planos de retorno ao futebol brasileiro no momento. No entanto, a ESPN apurou que vários motivos levaram o ex-Botafogo a topar mais uma passagem pelo Campeonato Brasileiro. O atleta regressou ao Nottingham Forest na virada do ano, após o fim de sua cessão ao Glorioso, e chegou até a treinar com o elenco do time inglês, apesar de não entrar em campo. Nos últimos dias, o brasileiro foi abordado pela diretoria do clube britânico, que informou que ele não seria aproveitado e teria duas opções: ser cedido ao Rio Ave, equipe de Portugal, que também é controlada pelo bilionário grego Evangelos Marinakis, ou ser novamente emprestado a um time brasileiro. Com o Rio Ave fazendo campanha ruim no campeonato português e sem grandes perspectivas para os próximos meses, Cuiabano indicou que preferia voltar ao país natal. A partir daí, duas opções foram colocadas na mesa: Cruzeiro, que procurou o ala em meio às negociações, né, da saída de Kaique, ou o Vasco. Fontes envolvidas nas conversas apontaram que a proposta do Cruz Maltino foi considerada melhor tanto para o Nottingham Forest quanto para o atleta, e isso pesou a favor do acerto com os cariocas. O Cuiabano será, portanto, emprestado até o fim de 2026 com opções de compra. Em São Januário, ele chegará principalmente para disputar a titularidade da lateral esquerda com Lucas Piton e Vitor Luiz, e a outra opção é a outra opção de Fernando Diniz. Eu acho que vai perder para o Lucas Piton, filho, e para o Vitor, né, Vitor Luiz. Palmeiras faz oferta de 150 milhões ao Wolverhampton por John Ares, e Fluminense tem prazo para cobrir valores. Veja bastidores. Aí agora eu quero ver o Fluminense cobrir, hein? O Palmeiras fez uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de 154,8 milhões ao Wolverhampton da Inglaterra por John Ares. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE e confirmada pela ESPN. Por ter uma cláusula de preferência de compra em contrato, o Fluminense, ex-clube do meia atacante, agora tem um prazo de 3 dias para cobrir o valor oferecido pelo Verdão, caso realmente deseja ter o jogador de volta. Segundo a reportagem, a Arias já está convencido a retornar ao Brasil. Né? O time inglês, por sua vez, ainda não aceitou a proposta do clube paulista. Então tá aí, galera. John Arias, né, que a torcida do Vasco da Gama ficou aí em cima perguntando se tinha a possibilidade do Vasco contratar John Arias. Tá aí o Palmeiras, né, fazendo uma oferta de 25 milhões, cerca de 154 milhões por John Arias, meio-campista. Seria uma boa, né, ter John Arias no Vasco da Gama, né? Faríamos aí, né, 6 colombianos, né, filho? Força total. Vasco Colômbia, parceiro. Mas vamos lá agora saber o que o Jonathan, né, falou a respeito aí da situação. Nosso ataque vai ficar muito bom com Spinelli, Gomes e Inestrosa. Acho que o Brenner ainda está sem ritmo, mas acredito que vai ajudar. Então, né, a pergunta que eu fiz ao Jonathan, o que ele achou da estreia do Brenner, né? Acha que o Brenner está sem ritmo ainda. Então, fez aquela passagem tímida ali no Carioca. Tá desde novembro sem jogar, né, cara? Então, realmente, não dá para a gente pressionar o jogador, né? Agora, o cara voltar no ritmo, né? Já o Mariano Inestrosa, a última passagem dele foi em dezembro, né, cara? No campeonato lá onde eles foram campeões. Então, o Inestrosa, ele vem jogando. Então, para ele é mais fácil a adaptação, o ritmo, né? Voltar a jogar em alto nível. Diferente do
do Brenner, mas é um bom jogador, né, cara? Tem tudo para dar certo no Vasco da Gama e a gente conseguir aí ter um elenco para brigar aí, pelo menos aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana e começar a fazer frente no Brasileirão, né, galera? Ficando lá na parte de cima lá. Mas, né, eu acho que o Fernando Diniz tem que ser um pouco ousado e botar aí uma equipe qualificada, né, cara? Não adianta ficar botando a base de 2025, filho, para jogar. Para mim, eu faria aí agora. Eu sei que ele vai fazer uma mesclagem aí dos jogadores novos com os jogadores, né, que tem, mas eu acho que começaria aí agora a dar uma envolvida nos novos jogadores para a gente começar a, a ter, né, cara, uma nova visão, né, do clube, né, cara, do futebol do Vasco da Gama, porque eu acho que se continuar nessa sequência de ficar tentando com a equipe de 2025, eu acho que não vai dar bom, não. E essa situação aí do Carioca com o Vasco da Gama, cara, que situação, né? Esse quadrangular aí, o Vasco está correndo o risco de cair no quadrangular aí de rebaixamento no Carioca, hein? Que situação, mano. Que, porra, o Vasco vive uma situação sinistra, né? E aqui no UOL, né, sobre o Vasco da Gama, tá falando aqui, o Vasco da Gama acerta a contratação de Cláudio Spinelli. Então, tá aí, galera. Todos os veículos de comunicação falando a respeito da contratação de Cláudio Spinelli, né? As contradições do Diniz podem destruí-lo. Tá falando aqui também. Situação sinistra do Diniz, né, cara? O Diniz, ultimamente, tem dado uma vacilada aí, né? Tem se contradizendo aí também. O Diniz é um sistema de jogo hegemoníaco e altamente intuitivo. Fernando Diniz, que não teve o treinamento protocolar oferecido pela CBF, beneficia a inteligência do atleta e resgata valores e dinâmicas do futebol de rua. Faz isso enquanto olha para os jogadores como classe trabalhadora, oferecendo a eles o merecido reconhecimento como seres humanos e não como mercadoria. O dinizismo entrega criatividade onde estamos nos acostumando a ver disciplina. Nada de posições fixas, apenas uma dança executada sem coreografia prévia. Aos jogadores, a capacidade de inventar e o direito de errar. Nem sempre funciona, assim como o jogo posicional também nem sempre funciona, mas quando funciona, é bonito demais. Ao contrário do posicional, que mesmo quando funciona, é tendencioso. Mas à beira do gramado, Fernando Diniz não parece tolerar falta de disposição e não se importa em humilhar publicamente quem quer que seja para que o dinizismo seja aplicado. Podemos debater se é ético grudar um microfone na bola dos treinadores e avaliar cada palavra dita no calor do momento, mas o que não encontra espaço para debate é falar com outra pessoa como se ela fosse menor e incapaz. Então, está aí essa situação do Diniz, né, cara? Trata-se de uma contradição do dinizismo. O futebol comporta irritação, o treinador pode berrar, broncar até, né, broncas até cabe. O que não cabe é humilhação e constrangimento. No vestiário, o grupo pode soltar a voz e lavar a roupa suja, mas no gramado, quando um treinador deixa claro que está insatisfeito com seu time nos termos em que Diniz faz, ele autoriza a torcida a se indispor com o clube que ama e a se insurgir contra os profissionais que vestem aquela camisa. O dinizismo precisa resolver essa contradição para seguir evoluindo. Seu sistema de jogo favorece a inteligência do jogador, não pode ser aceitável diminuir o jogador a fim de fazer com que ele entregue o que pode. Torço para que Fernando Diniz encontre uma chave para destravar essa contradição. O dinizismo é lindo, o dinizismo é lindo e uma bem-vinda oposição ao guardiolismo, que nasceu como revolução e acabou como tédio. Então tá aí, galera. O UOL falando a respeito do dinizismo. Cara, a situação do Diniz aí ficou um pouco esquisita, né, cara?
Aí, o que que tu achou, Jonathan, a respeito aí da bronca que o Diniz deu no Nuno Moreira lá, cara? Assim, minha opinião é que não ficou legal, né, cara? Negócio chato, esquisito, né? Acho que não precisa disso, né? Realmente a gente dá para falar com o atleta, com o profissional, sem que ele passe por humilhação, né, cara? Acho que não é bem por aí, né? Mas, infelizmente, Fernando Diniz deu essa vacilada. E aí, vamos lá. O Jonathan botou aqui. Tem que botar os caras para jogarem e se entrosar. Isso aí. Muito difícil os mulambos perder para o Sampaio Corrêa e ainda temos chances de ganhar o Botafogo. A situação do Vasco da Gama se complicou muito com essa situação aí, né, cara? Aquela derrota do Vasco para o Flamengo, filho, infelizmente não ajudou muito. E aí, esses empates que o Vasco tem tendo no Carioca também não. E aí, agora estamos numa situação desse quadrangular aí de rebaixamento e é difícil o Vasco da Gama, né, conseguir superar, porque aí tem o Flamengo que vai, né, dar um atropelo de repente no Sampaio Corrêa e o Botafogo pode vir complicar a situação do Vasco com um empate ou até mesmo uma derrota, até porque o Botafogo está jogando direitinho, está jogando redondo, estão bem entrosados e pode complicar a vida do Vasco da Gama, apesar de que o Fluminense foi lá, deu uma pancadinha, né, ó, de 1-0 no Botafogo. Tudo pode acontecer, né, cara? O Vasco vir, né, apresentar aquele futebol bonito, apresentar o dinizismo, e aí a gente sair com uma vitória aí e sair dessa situação do quadrangular de rebaixamento aí, né? Agora, é uma situação que a gente não poderia chegar, né, cara? Infelizmente, o Fernando Diniz deixou chegar numa situação chata, né? E o Jonathan botou aqui, Diniz falou na coletiva que não liga para resultados. O cara é doido, o cara é muito doido. Acabei de ver uma notícia que o Vasco está tentando, né, pegar o Igor Gomes do Galo. E tu acha que é um bom jogador esse Igor Gomes, o Jonathan? Se eu não me engano, eu cheguei a ler, cara, essa situação aí do Igor Gomes. O Vasco demonstrou interesse no meia Igor Gomes, do Atlético Mineiro. O atleta de 26 anos tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Vale ressaltar que o Atlético busca a renovação com o meia, mas neste momento a situação do jogador segue indefinida. O Vasco tenta a contratação de Igor Gomes em definitivo e estaria disposto a fazer uma proposta para contar com o jogador ainda no início desta temporada, já que no meio do ano o jogador poderá assinar um pré-contrato com outras equipes. Até o momento não houve proposta oficial, mas o Cruz Maltino acompanha de perto e, havendo possibilidade, irá formalizar o interesse no jogador. Então tá aí, filho, a situação aí do Igor, né, Igor Gomes, que é do Atlético Mineiro, 26 anos, né, meia-campista. Será que é o volante que a galera quer, que o Vasco da Gama precisa? Agora, uma situação, cara, que eu quero deixar bem claro também, que é a respeito aí da galera da torcida pedindo a cabeça do Fernando Diniz, né? Parece que a metade da torcida do Vasco quer a saída do Fernando Diniz e a outra metade não. Minha opinião, né, e depois eu vou ler a tua opinião também, Jonathan, a respeito dessa situação do Fernando Diniz. Eu acho que hoje não valeria a pena dispensar o Fernando Diniz. Os jogadores que estão vindo por conta dele. É ele que está escolhendo os jogadores e os jogadores também estão vindo e aceitando a proposta do Vasco da Gama por conta do Fernando Diniz. Então, eu acho que devemos deixar o Fernando Diniz dar uma treinada aí nessa galera aí, ver como é que vai ficar, até porque chegar um técnico novo, um técnico, sei lá, cara, possa ser que também deslanche, né? Porque técnico é técnico, cara. Ele vem, pega vem com a sua comissão técnica, pega as pranchetas ali, as pastas, e começa a ler sobre os jogadores, sobre o que ele tem nas mãos, para poder ele
colocar em campo. Mas hoje nós temos o Fernando Diniz que sabe de qual é salteado o que cada jogador ali pode performar, né? Então, para mim, eu acho que o Fernando Diniz sair agora não seria uma boa ideia. Mas, né, possa ser que dê bom, sei lá. O Igor Gomes, então, cara, eu também não sei muito a respeito do Igor Gomes, não. Não lembro muito dele também, não, cara, do Igor Gomes, não. Entendeu? Mas se o Fernando Diniz, a comissão técnica, o Admar Lopes está de olho, cara, eu tenho que acreditar que é um bom reforço para o Vasco da Gama, né? Assim como falamos aqui, ó os reforços que ele trouxe. Temos aí o Brenner, né? Tá. Então, o Jonathan botou aqui, ó, se com os reforços o Vasco continuar perdendo, aí sim ele tem que ser mandado embora. Aí eu também concordo. Aí a gente não adianta a gente insistir, né? Ficar dando murro em ponta de faca. Se com tudo isso que está vindo, com todos os reforços, o Diniz ainda continuar perdendo, eles não esquecem, está na hora de sair. Realmente está na hora de, né, uma troca de técnico, né? Respirar novos ares aí. O Fernando Diniz vai ter que respirar novos ares e trouxermos, né, um técnico também bom, né? Não adianta trazer um cabeça de bagre. Então vamos ter que trazer um técnico bom para poder estar fazendo frente aí e botando, né, essa equipe do Vasco da Gama aí na linha para a gente começar a fazer frente nos campeonatos. Agora, a situação que eu estava falando aqui, os atletas que chegaram para poder compor aí a situação do Vasco da Gama. Temos aí o Brenner, né? De agora temos o Brenner, temos o Spinelli, Brenner, Carlos Spinelli, Mariano Inestruza, Cuiabano, e tem mais um, cara. Será que tem mais um? Então, ó, as contratações do Vasco em 2026. Então, temos aí Cláudio Spinelli, atacante. Temos Cuiabano, lateral esquerdo. Brenner, atacante. Mariano Inestruza, atacante, né? Ian Rojas, meio campo. E o Alan Saldívia, zagueiro. Então, temos 6 contratações, parceiro. Né? Temos praticamente aí meio time aí que foram contratados nessa nova janela aqui. E aí temos aí, né, Carlos Cuestas e Robert Renan, né, Andrés Gomes, que também foram contratados, né, e teve, né, Carlos Cuestas, Andrés Gomes, mas quem, cara, que foi contratado também pelo Admar Lopes? E teve o Cauã Barros, que o Admar Lopes também trouxe, e deu certo. Então é isso, cara. E o Garré foi emprestado também, né, cara, para um time na Grécia, né? O Garré também meteu o pé. Tá aqui, ó, Benjamin Garré desembarcou em Tessaloniki para defender o Ares da Grécia em mais uma etapa da sua carreira. O atacante argentino estava no Vasco da Gama, vai atuar pelo clube grego por empréstimo de 1 ano, com opção de compra no fim do contrato. O movimento confirmado entre as partes, enquanto ele se prepara para exames e assinatura. O Garré já foi visto chegando à cidade e vestindo as cores do Ares, que é o amarelo e preto. Então tá aí, né? Benjamin Garré é emprestado, assim como o Lloyd Augusto também foi emprestado também. Essas foram as contratações aí do, se eu não me engano, Carlos Santana, né? Junto com o Felipe Maestro e o Pedrinho, que não deu certo. Jonathan botou aqui. Vi em algum lugar, acho que foi na ESPN, que fizeram um retrospecto dos últimos times do Diniz. E a quantidade de gols que ele toma dá, em média, 1 por jogo. Ou seja, já temos que entrar
nos jogos com menos. Já vamos entrando no jogo com -1. Filho. Já temos que entrar pensando em fazer 2. Pois é, porque já toma 1, né? Já tem que fazer 2, filho. Mas eu acho que, cara, o Fernando Diniz, junto com o Vasco da Gama, eles estão fazendo um trabalho de reposição, né, cara, de jogadores, repondo aí os atletas, né, perfilando de forma correta aí os jogadores para poder encaixar essa forma de jogar, né, cara, do Fernando Diniz. Como você falou, né, cara, precisamos aí de um volante e precisamos também de mais um zagueiro, né, cara, para poder firmar ali, mas, porra, tem que ser um zagueiro, né, filho? Não é um cara para vir brigar por posição, não. Tem que ser, porra, pelo menos aquele zagueiro titular, né, cara? Zagueiro para zagueirar mesmo. Chegar e botar, né, moral ali, botar moral na zaga ali, né? Não deixar ninguém passar. É desse jeito, né? Porque senão fica difícil. Mas então, galera, é isso aí, né? Eu acho que a gente tem muito o que falar, né? Eu e o Jonathan já desenrolamos uma situação a respeito do Vasco da Gama aqui. O que está, né, pegando, o que não está pegando, o que falta, o que não falta, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para ver o que o Fernando Diniz vai fazer, né? Já fizemos aqui uma escalação dos novatos, né? Vou dar uma repetida aqui para a galera entender, né? Léo Jardim no gol, Carlos Cuestas, Robert Renan e Alan Saldívia são os zagueiros, né? E na ponta direita, Paulo Henrique, e na ponta esquerda, né, Cuiabano, volante, Thiago Mendes e Cauã Barros, no meio de criação, Ian Rojas ou Brenner, e ponta ofensivo, Mariano Inestrosa e Andrés Gomes, e no ataque, né, Carlos Spinelli. Então tá aí. Para mim seria o time para poder entrar. E aí depois a gente vai fazendo substituições com, né, o Felipe Coutinho, Nuno Moreira, né, até mesmo o Tietê, o Hugo Moura, caso fosse necessário também. Entraria também aí com os laterais, Lucas Piton, né, Puma Rodrigues. Então, eu acho que é por aí, galera. Acho que hoje o time principal titular seria essa galera nova que chegou para a gente começar a, né, ver um novo Vasco dentro de campo. Mas isso aí não depende de nós, torcedores, depende do Fernando Diniz, né? E o Jonathan botou aqui, ele só tem que parar de insistir na saída de bola. Se estiver apertado, dá bico para frente. Pois é, cara, o negócio é chuveirinho mesmo, como a galera fala, né? Os comentaristas falam, né? Quando o time sobe a marcação e faz marcação sob pressão, é chuveirinho, filho, não adianta, é chutar a bola para frente para iniciar, né, o jogo. Não adianta ficar achando que dá para poder ficar saindo toda hora, né, bonitinho, no dinizismo, que realmente fica difícil para a gente aturar esse tipo de saída de bola. A galera fica desesperada, meu irmão. Quando perde ali, então, o Lucas Piton, quando cisma de sair jogando, filho, em frente, né, o gol do Vasco, é complicadíssimo. Então, realmente, esse negócio de trabalhar a bola ali, filho, é assustador para nós vascaínos. Mas é isso aí, galera. Como eu falei, né, uma live rápida, já se estendeu, né? Eu e o Jonathan já trocando uma ideia maneira aqui, firme, mas agora já está dando a hora, né? Daqui a pouco vai dar 11 horas e a galera precisa dormir. Ainda estamos no meio da semana e amanhã temos que estar levantando cedo para trabalhar. Então é isso aí, vou dar uma encerrada aqui.